estúdios. Se eu achar melhor fazer um podcast no estúdio também, dá, eu divulgo o link. A gente vai amadurecendo a ideia e depois conversa melhor pessoalmente. Mas eu acho que seria legal, né? Uma live nossa, tudo. Quebrar paradigma, sabe? Porque tem, sim, satanista que adorador do diabo, que assim faz sacrifício, sequestra a criança para tirar adrenocromo, faz tráfico de órgãos, né? Enfim, elabora, né? Tem, assim, como é que eu vou dizer? Eu prefiro falar pessoalmente, mas sumariando, assim, eles fazem vírus geneticamente modificados para disseminar a população, né? Então, eles acreditam que eles vêm de uma linhagem, né? Uma linhagem profana, descendente dos néfilos, então, eles têm uma cabeça meio diferente. Eles são os verdadeiros, a elite mundial, né? São políticos, são empresários, são cientistas, né? São pessoas de poder de influência na sociedade, né? São atores, são cantores e cantoras, né? Que fazem essas alianças aí. E, claro, tem os grupos, né? Esses grupos, na verdade, todos eles fazem parte da mesma pirâmide, digamos assim. Eles só dividem em grupos e tem compras anuais. Você deve saber, o Bilderberg, por exemplo, entre outros, craniossos, né? E que o Bush fez parte, né? Não só o Bush, mas o pai dele fez também, né? O Bushão e o Bushinho, né? Fizeram parte. E, enfim, e tem os peões do jogo, né? Às vezes eles dão poder para algumas pessoas para fazer determinadas coisas que eles querem. E o ser humano é assim, ele se fascina, né? Por dinheiro, poder, fama, sabe? Até Salomão caiu, cara, o homem mais sábio, né? Filho do homem segundo o coração de Deus, caiu, né? Então se a gente bobear, a gente cai também. Então eu percebo, assim eu vejo, né? Conversando com você, eu vou ter mais serenidade, mais certeza disso, mas está muito presente, muito forte no meu coração. Ela traz aí um ingrediente a mais e uma gravidade a mais no caso, né? Camila, mas sabe o que não surpreende quando a gente vai juntando as pecinhas? Eu acho que vocês devem lembrar. Vocês lembram quando o Braga Neto saiu de uma visita no Palácio da Alvorada, depois que o Bolsonaro tinha perdido a eleição, e aí ele conversou ali com os apoiadores que ficavam esperando o Bolsonaro sair do Alvorada, e ele nunca saía para conversar com ninguém, ficava ali naquele silêncio. E aí o Braga Neto saiu e deu uma declaração super enigmática e falou para eles, não percam a fé, e não elaborou nada. E aí deixou aquela declaração enigmática ficar ali no ar, e ele falou, não percam a fé, é só o que eu posso falar agora. E ficou todo um rumor ali, né, de virada, de mesa, golpista, do bolsonarismo. Eu lembro da gente discutindo isso na época, assim, o que isso significava, o que podia dizer. E conforme a Polícia Federal vai apurando os fatos e a gente vai desencavando o que aconteceu naquela época e as evidências vão sendo juntadas, a gente vai montando as peças do quebra-cabeça. O Braga Neto estava muito dentro de todo esse processo, desse núcleo mais próximo de Bolsonaro, por ter sido candidato a vice-presidente na chapa dele. Temer é o segundo ex-presidente do Brasil a ser preso em menos de um ano. Vice-presidente da República, Michel Temer assumiu o cargo de presidente em maio de 2016, após o Senado aprovar a abertura do processo de impeachment e o afastamento da presidente Dilma Rousseff. Tomou posse prometendo recuperar a economia e realizar reformas fundamentais. Nenhuma dessas reformas alterará os direitos adquiridos pelos cidadãos brasileiros. Com o apoio do Congresso, conseguiu a aprovação da PEC que limita os gastos públicos, da nova legislação trabalhista, da lei da terceirização e da reforma do ensino médio. Mas a principal reforma proposta por Temer, a da Previdência, não foi aprovada. Vejam que a reforma da Previdência saiu da pauta legislativa, mas não saiu da pauta política do país. O debate perdeu força após denúncias de envolvimento de Michel Temer em 2 casos de corrupção, o da mala de dinheiro e o do quadrilhão do MDB. A abertura de processo no STF, que levaria ao afastamento de Michel Temer da presidência, foi rejeitada pelo Congresso nas 2 oportunidades. Pouco antes de concluir o mandato,
Em entrevista ao programa Poder em Foco, aqui no SBT, Michel Temer dizia estar tranquilo em relação às denúncias. O presidente da Câmara, deputado cassado Eduardo Cunha, está preso em Curitiba por ordem do juiz Sérgio Moro por risco de obstrução da justiça e intimidação de testemunhas. A ação da Polícia Federal no início da tarde de hoje em Brasília espalhou tensão no meio político. Eduardo Cunha foi preso neste edifício em Brasília, onde ocupa um apartamento funcional da Câmara, apesar de notificado a deixá-lo por já não ser deputado. Ele foi abordado na garagem do prédio por policiais federais por volta de 1h30 da tarde e estava acompanhado de um de seus advogados. Na casa dele, imediatamente após chegar os policiais, educadamente aguardaram ele fazer as malas, juntar algumas coisas, saíram pela garagem para ele tomar posição, não foi algemado em momento algum. Em seguida, foi levado ao hangar da Polícia Federal no aeroporto, de onde decolou cerca de 2 horas depois, com destino a Curitiba. Hoje, senador, a usá-lo para espionar juízes e desembargadores. O empresário e ex-deputado estadual Tony Garcia pediu ao Supremo Tribunal Federal a anulação de todos os atos praticados pelo hoje senador Sérgio Moro na condução dos processos penais em que foi réu. No começo dos anos 2000, o ex-deputado foi acusado de fazer parte de um esquema de fraude do consórcio Garibaldim, no Paraná. Em dezembro de 2004, ele fez um acordo de delação premiada homologado por Sérgio Moro. Em troca, o delator deveria grampear, monitorar e levantar provas contra magistrados do Paraná que tinham foro privilegiado. Sérgio Moro nega as acusações e disse que Tony Garcia é um criminoso que foi condenado. São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB. O repórter Luciano Penteado tem mais informações. Boa noite, Luciano. Boa noite, Laerte. Boa noite a todos. O ex-governador Geraldo Alckmin é acusado de receber doações não contabilizadas, Caixa 2 eleitoral, em 2 situações. Em 2010, 2 milhões de reais e em 2014, 8,3 milhões de reais, dinheiro que teria vindo através de propina da Odebrecht, delatados, momentos aí, relatados por delatores da Odebrecht. Além de Geraldo Alckmin, também foram indiciados Marcos Monteiro, tesoureiro, e Sebastião de Castro, advogado, por 3 crimes: Caixa 2 eleitoral, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Agora à tarde, o ex-governador se defendeu em uma entrevista.